Cara, você me desculpa, gerente não tem que dar opinião se eu vou ou não vou fazer ação, porque isso é estratégico. Agora, tem uma outra questão que eu acho importante, que eu não me lembro se foi numa conversa de jantar ou numa conversa do podcast que eu tive aqui com o Nino, que é um black belt nosso. E aí ele falou comigo assim, Leandro, na minha visão, e hoje eu tô citando um monte de gente, né? Na minha visão, o problema das pessoas é que todo mundo debaixo da direção quer ser remunerado por esforço e não quer ser remunerado por resultado. Isso. Então o cara fala assim, me esforcei muito, trabalhei muitas horas, me dediquei demais para a empresa. Ele não entregou o resultado. Esse cara merece ser remunerado melhor? Então, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje vai falar que não, tem que ser por resultado. Só que no dia a dia, você remunera o esforço. O cara que fica até mais tarde, o cara que trabalha mais horas, o cara que tem mais disponibilidade para você, é normalmente o cara que você valoriza mais. É o cara que você promove, é o cara que você paga melhor, é o cara que você trata diferente. Enquanto que não necessariamente esse cara traz resultado. Se esse cara faz isso e traz o resultado, maravilhoso. Mas eu estou discutindo aqui um conceito que eu acho que todo mundo tem que parar para olhar. Eu devo promover, remunerar, exaltar o profissional por esforço ou por resultado? Escreve aí, se vocês estiverem no chat aí. Escreve aí. Sempre pelo resultado. E aí você falou uma coisa, né? Não sei o que você ia falar assim. Você falou uma coisa que... Eu já tenho a fama de ser muito racional, tá, pessoal? Meio coração gelado. Mas até baseado nisso que o Leandro falou, é uma coisa que é muito verdadeira. A sua liderança hoje, ela vai te levar do 0 aos 100 mil, ok. Mas essa mesma liderança vai ser capaz de levar você do 100 mil ao 500 mil, do 500 mil ao 1 milhão, do 1 milhão à segunda loja, da segunda loja a uma rede de lojas, né? Então existe o profissional líder que ele vai se atualizando e ele vai muitas vezes se adaptando dentro da possibilidade da sua necessidade. Agora, sem querer ser exatamente frio, mas você tem que pensar isso. A minha liderança hoje, quando eu estiver vendendo 1 milhão, essa liderança vai ser, porque ela começa pela confiança, como você falou, pelo esforço, né? Eu começo a promover essa pessoa pelo esforço. Chega um momento que ela não dá mais resultado. E aí? Eu vou magoar ela e vou trazer um cara de fora, ou uma pessoa que dá mais resultado, ou eu vou chegar a um ponto de até mesmo desligar essa pessoa, porque aí ela se torna, em vez dela se tornar raiz, ela se torna âncora. Né? Raiz é para a gente crescer mais. Âncora atrapalha o nosso movimento. Então você pode, qualquer coisa que aconteça na sua vida pode virar âncora ou pode virar raiz. Raiz é para crescimento. Né? Vai fortalecer ali o caule da planta e ela vai crescer mais forte. Âncora, ela vai impedir seu movimento. Então eu vejo isso acontecer dentro dos supermercados. Você tem liderança que quando chegam, né, em algum momento, elas se tornam âncora, porque elas começam a refutar e recusar coisa nova. Quantas e quantas vezes a gente viu isso na consultoria? Direto. Os alunos acontece direto. O meu gerente não concordou em fazer a ação tal. Cara, você me desculpa, gerente não tem que dar opinião se eu vou ou não vou fazer ação, porque isso é estratégico, ele tem que ir lá e seguir a ordem. Ele pode até falar assim, cara, eu acho que isso aqui a gente poderia fazer diferente, mas ele não tem o poder de tomar essa decisão. A decisão dele você tem que executar aquilo ali. E ponto. Só que quando eu falo isso, a maior parte dos gerentes não querem olhar para isso. Porque basicamente, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que vai quebrar um pouquinho. Eu vou ter um monte de cancelamento aqui. Os gerentes estão quebrando as lojas. Se você não entender que esse cara, ele precisa... Aí ele fica dando pitaco em coisa que ele não entende, não sabe por quê, não estudou, só tem essa resistência que você falou como âncora. E enquanto isso, a loja tá suja, tá sem preço, tá com layout errado, as pontas não estão adequadas como tinha que estar, tá com atendimento merda na frente de loja, tá com atendimento horrível no açougue,
o pão não tá saindo na hora, a porta de carne tá horrível, aí tem um monte de produto que deveria estar sendo abastecido e não tá, tem ruptura sistêmica porque ele não tá olhando, a perda da loja tá alta, e aí, olha quantas coisas eu falei que é de responsabilidade dele, mas é o que ele tá? Ele tá pitacando numa coisa que ele não tá ali pensando na estratégia. E na aí ele fica ponta de resistente. gôndola que foi vendida pelo comercial. Isso é o que atrapalha ele. Aí, por exemplo, eu me lembro que... E aí é uma postura sua, tá? Então, por exemplo, a gente vai lá pra reunião nossa de gestão, toda terça-feira. Aí na reunião de gestão, eu falo assim, cara, a gente tem que fazer isso daqui. Aí você olha e fala assim, olha, na minha visão, se a gente fizer isso aqui que você falou, pode acontecer isso, isso, isso. Aí eu falo assim, mas a gente tem que fazer isso daqui. Aí o que você fala? Vamos fazer. Vamos fazer e tá acabou, tudo certo. Tá cumprido. E aí depois eu já vi você falando isso pros colaboradores para baixo, né? Ele falou assim, se o Leandro disse, a gente vai fazer exatamente o que ele falou. Concordando ou não, porque a nossa tarefa é executar o que ele está dizendo. Se a direção dele foi errada, depois eu trato com ele isso. E a gente ajusta o curso. Mas nesse momento eu vou fazer exatamente como ele falou, porque essa foi a direção que a gente discutiu lá. Só que, por exemplo, as pessoas têm dificuldade disso. Porque hoje o mundo é de lacração, o mundo é de cuidado com isso, cuidado daquilo. E as empresas que mais crescem, as pessoas vão lá e fazem. Exatamente. Em vez de ficar perdendo tempo num disse. Não... É isso. Aí por isso que eu falo, é a remuneração por esforço e remuneração por resultado, né? Eu acho que se as pessoas não entenderem esse processo, vai ser difícil dar certo, entendeu? E a culpa realmente é do gerente, eu acho que ele tem que ser um pouco menos resistente. E é um outro problema, né? Porque o gerente, como gerente, ele também é um agente de mudança. Como é que eu tenho um agente de mudança resistente à mudança? É isso. Eu sempre falo, né, dentro da nossa empresa, falo para os nossos alunos, né? Toda liderança, toda função, né, todo cargo de confiança, tipo assim, eu brinco assim, né? Como você falou, mas não vai dar certo. Calma aí, eu vou atirar contra o muro do quartel? Que eu tô lá dentro? Sou eu, quer dizer, eu tô lá, eu preciso disso, eu vivo disso, e eu vou atirar contra o quartel? Vou atirar contra minha própria equipe? Então eu já vi muitas vezes funções, pessoas em cargo de função de supervisão, gerência. Não, faz isso aí, ou faz do jeito que der, porque isso aí não vai dar bom, não. Quer dizer, então eu mesmo tô minando a minha equipe contra a minha empresa. Cara, se você não acredita onde você tá, e você é um bom gerente, e você se garante, vai embora. Não, mas agora a carapaça caiu. Entendeu? Que joga a primeira pedra. Quem é líder, tá assistindo isso aqui, nunca pensa. Mas nunca disse de alguma forma isso para alguma das ideias que as empresas trouxeram para você. Você vai estar sabotando o seu próprio esforço. Por quê? Se o teu líder, né, que é o teu diretor, o dono do mercado, te deu uma estratégia para executar, se ela foi executada, a gente está falando de liderança e execução, se ela foi executada com perfeição, deu certo, o mérito é do gerente também. Né? A estratégia foi traçada, ele foi a liderança e ele executou. Para a estratégia dar certo, teve que haver uma execução, teve uma liderança. Então ele também tem mérito. E aí ele pode ser premiado pelo resultado que ele entregou. Agora, se essa estratégia não der certo e ele ainda assim executou corretamente, é o que você falou. A liderança, ela vai ter que avaliar ou reavaliar a estratégia. Mas a parte que é dele, né, ele continua. Eu sempre brinco, né, com o pessoal, até mesmo lá no Impulso, eu falo, olha só, existe uma historinha que é do que você tem que fazer. Você tem que ir para o trabalho, então você tem que ir até o ponto do ônibus. Se o ônibus vai passar ou não, já não é mais sua responsabilidade. Né? Então, o gerente ele tem que se dedicar 110% à execução da estratégia que foi traçada. Se vai dar certo ou não, essa direção veio de cima. Então, tipo assim, se por acaso der ruim, ele vai falar assim, fala com o comercial, fala com RH, fala com o financeiro, mas a minha parte está cumprida. Eu executei com minúcias o que foi traçado. Só que o gerente não enxerga isso. Ele acha que se ele executar bem uma estratégia, ele vai estar, ferindo o ego dele. E aí, não dá certo. Só que, se a empresa for pro buraco, ele pode arrumar outro emprego. Mas aquele emprego ele perde.
E aí eu vou aproveitar o que você falou. Ele vai ser conhecido como gerente da loja que quebrou. E olha, né, como é que ele vai ser. Não, você era aquele gerente daquela loja que quebrou, né? Então, onde tu for procurar emprego, você é o gerente daquela loja que quebrou, né? Então, porra, será que é melhor? Pô, você é o gerente daquela loja que abriu 10 lojas novas? Olha a diferença. O que te dá mais peso? Já se a gente for falar de ego, é você ser o gerente da loja que quebrou ou você ser o gerente da loja que cresceu e virou a maior da cidade, a maior do bairro?